argumentação falaciosa, que nós vamos abordar também vem do latim o nome, é a chamada técnica ad baculum. Baculum significa cacete, porrete, em latim. Então, essa técnica é a técnica do porrete. Ela consiste num apelo à força ou à ameaça para impor conclusões a outros. Muitas vezes, a conclusão é inconsistente ou até totalmente falsa, mas acaba prevalecendo através da intimidação intelectual que é forjada pela técnica. Quem a utiliza obtém uma posição de domínio sobre outros e geralmente não aprecia ser questionado. A coerção é a característica básica desta falácia, a técnica ad baculum, onde as consequências ou o sentimento de medo resultante parecem validar as conclusões. Mas, na maioria das vezes, é apenas uma aparência, é claro. Usa-se de linguagem macia e aparentemente amorosa na aplicação da falácia. A pessoa submetida a esta técnica frequentemente sofre de baixa autoestima ou nutre dores de consciência, pois a sua mente aprende um comando que é regulado pelo temor que lhe é incutido. É uma poderosa arma de controle de massas. Normalmente, aquele que a utiliza detém poder e autoridade, muita autoridade sobre outros, e deseja mantê-lo ou até ampliar esse poder e essa autoridade. A estrutura lógica desta falácia, amigos, ela funciona normalmente assim. Se X não aceitar ou concordar com Y, então poderá acontecer Z. Ora, Z é um castigo, uma consequência negativa para X. Portanto, Y é verdade. Perceberam? Ocorre que a validade de Y, ou seja, o argumento, não é jamais comprovada. E tal argumento só é aceito pelo temor da consequência Z. X é a vítima da falácia, a pessoa que é ameaçada. Organizações religiosas controladoras utilizam-se muito desta técnica, sem nenhuma parcimônia, seguindo aproximadamente o padrão. Irmãos, devemos ou não obedecer às instruções do Senhor? Aquelas que são passadas pelos líderes, evidentemente, né? Se nós não formos obedientes, poderemos desagradar o coração do nosso Deus. Não pretendemos acender a sua ira, nem correr o risco de perder a vida eterna, não é mesmo? Então vejam como a linguagem macia encobre a real intenção da técnica falaciosa, que é justamente ameaçar. O que na realidade ele está te dizendo, esse líder religioso, com essa luva de pelica aí, essa linguagenzinha macia, ele está te ameaçando. Ele está na realidade dizendo para você o seguinte: olha, se você não me obedecer, o coro vai cantar em cima de você. Tu vai ser condenado, tu vai ou para o mármore do inferno, ou então vai ser destruído no Armagedon, dependendo da crença da organização religiosa. Então, na realidade, é uma ameaça. E existe um poder, uma coerção muito forte por trás dessa falácia. A pessoa ameaçada acaba concordando com aquela argumentação, mesmo que ela não tenha validade, nem base ou fundamento nenhum. Então aí está o poder dessa falácia. Nós vamos dar exemplos. Novamente, eu tenho alguns exemplos de publicações. Por exemplo, a Sentinela, de 15 de agosto de 1984, na página 23, debaixo do tópico Ajuda para resolver problemas. Por favor, pesquise. Você que tem condições, que tem o CD-ROM, ou que tem a publicação, ou tem condições de ter acesso a ela, não deixe de pesquisar não. Vai lá e confere, por favor. Diz assim, repetindo, a Sentinela, 15/8/84, página 23, debaixo do tópico Ajuda para resolver problemas. Nós lemos assim: a meditação poderá ajudá-lo quando sua fé for provada. Por exemplo, vez por outra, há mudanças no nosso entendimento de certas passagens ou profecias bíblicas. A vereda dos justos é como a luz clara que clareia mais e mais até o dia estar firmemente estabelecido, diz a Bíblia em Provérbios 4:18. Alguns, porém, ficam perturbados com tais refinamentos. Mas os justos, note agora, os justos tomam tempo para meditar e assimilar essas novas verdades bíblicas, em vez de concluírem precipitadamente
que o escravo fiel errou. Notou aqui a falácia? Ou seja, se você concluir que o escravo fiel das testemunhas de Jeová, que é o seu corpo governante, é representado pelo seu corpo governante, se você concluir que eles erraram, quem não presta é você. Você está sendo precipitado e você não está sendo justo, porque ele diz aqui claramente que os justos são os que tomam tempo para meditar e assimilar essas novas verdades. Ou seja, o que eles dizem é verdade. Tem que ser verdade. Doa quem doer. É sempre verdade, nem que seja mudado amanhã. Mas se eles disseram, é verdade e você tem que acreditar nisso. Se você achar que não é bem assim, então o culpado é você. Você está sendo ameaçado porque você vai ser uma pessoa injusta, precipitada e, obviamente, não vai ter o favor de Deus. Outro exemplo que eu vou citar é o da Sentinela de 1 de junho de 97, página 14, parágrafo 7, debaixo do tópico Identificado o Segredo Sagrado. Então, Sentinela, repetindo, 1 de junho de 97, página 14, parágrafo 7, debaixo do tópico Identificado o Segredo Sagrado. Diz assim: em contraste com os humanos, cuja vida tem duração limitada, Jeová nunca se sente pressionado pelo tempo a revelar prematuramente os seus segredos. Isto deve impedir que fiquemos impacientes quando não conseguimos de imediato respostas que satisfaçam as nossas perguntas bíblicas. A modéstia por parte da classe do escravo fiel e discreto, comissionada para fornecer à família cristã o alimento no tempo apropriado, impede-a de se adiantar presunçosamente e fazer afirmações muito especulativas sobre coisas que ainda não estão claras. A classe do escravo se esforça a não ser dogmática, não é orgulhosa demais para admitir que não sabe agora responder a todas as perguntas, tendo bem em mente Provérbios 4,18, é sempre esse texto, né? Mas como é emocionante saber que Jeová, ao seu próprio tempo e no seu próprio modo, continuará a revelar seus segredos contra os seus propósitos. Nunca devemos ficar impacientes com a maneira de Jeová fazer as coisas, tentando imprudentemente correr na frente do revelador de segredos. Como nos faz sentir seguros saber que o instrumento que Jeová usa hoje em dia não age assim. Esse instrumento é tanto fiel como discreto. Perceberam, amigos? Então aqui, né, se a pessoa discordar do escravo fiel e discreto, né, ela está sendo imodesta, impaciente, presunçosa, porque está se adiantando presunçosamente. Eles não fazem isso. Mas se você discordar, você é presunçoso. Você é orgulhoso, eles não são. Mas você seria orgulhoso, né? Impaciente, e você estaria imprudentemente correndo na frente do revelador de segredos. Ou seja, tudo isso de ruim estaria sobre você. Se você discordar do escravo fiel e discreto, do corpo governante das testemunhas de Jeová. Está vendo como você está sendo ameaçado aqui? Jeová vai te considerar de toda essa forma aqui, ó. Todas essas características negativas, é assim que Jeová vai te ver. Você acha que isso aí é bom? Se você é uma pessoa sincera, é claro que você vai se sentir bastante coagida com esse tipo de argumentação. Mas isso aqui é apenas e tão somente uma técnica de falácia para introduzir na sua mente o domínio intelectual que eles querem ter sobre você. E outro exemplo que eu ainda vou citar, claríssimo dessa técnica, eu vou voltar até a essa revista aqui, ó, que eu citei no caso da primeira técnica falaciosa, a Sentinela do 15/7 de 2011, ela também tem uma técnica, um exemplo de técnica claro de argumentação ad bacum, técnica do porrete. Está aqui na página 28, no finalzinho da revista, no parágrafo 17. Parágrafo 17, aqui na parte superior da página 28. Diz assim, note: por outro lado, desconsiderar os conselhos bíblicos da classe do escravo fiel e discreto,
preferindo seguir um proceder independente, significaria resistir ao desenrolar do propósito de Deus. Isso poria em risco a nossa relação pacífica com Jeová. Perceberam aqui? É um exemplo claríssimo, escancarado, do uso da técnica falaciosa ad baculum, né? Ele está te ameaçando. Ou seja, se você desconsiderar alguma vez algum conselho da classe do escravo, fiel e discreto, preferindo seguir um proceder independente, se você tiver vontade de ser independente, de pensar pela sua própria cabeça, pela sua própria mente alguma vez, o que vai acontecer? Você estaria resistindo ao desenrolar do propósito de Deus. Ou seja, você estaria se opondo a Jeová. Seria um opositor de Deus. E isso poria em risco a sua relação pacífica com Jeová. Agora, pare e pensa um pouquinho, amigo. Como será que isso, um pensamento desse, repercute na mente da pessoa? A pessoa que é sincera, a pessoa que realmente deseja agradar a Deus. É claro que ela vai se sentir muito coagida com isso no seu íntimo. De jeito nenhum ela vai considerar a hipótese sequer de dar um menor valor ou achar que não é muito válido um determinado conselho que venha da liderança da sua organização religiosa. Por quê? Porque ela está coagida. Ela não quer cair no desfavor de Jeová. Então, na realidade, o que eles estão fazendo aqui, através dessa técnica, é ameaçar a pessoa. E é assim, com palavras macias, com luva de pelica, que essa técnica normalmente é empregada. E você vai vê-la muitas e muitas vezes nas publicações da Torre de Vigia. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto num próximo vídeo.